Boa noite a todos para mais uma live da Body Metrics Brasil. Hoje nós vamos receber aqui na nossa live professor PhD Luiz Lanes. Boa noite, pessoal. Boa noite todo mundo que está chegando aí. Hoje uma live bem legal com o professor PhD Luiz Lanes, professor da VP. Vamos trazer o homem para dentro aqui, que a gente já faz a introdução com ele. Nem demora, já traz o homem para dentro aqui. Aceitando o convite aqui. E aí, rapaz? Tudo bom ou não? Pô, até ruim dividir tela contigo, né? Galã é complicado, né? Ô, Pô, louco! Ó, tô fazendo uma intro aqui, né? Hoje nós estamos recebendo professor PhD Luiz Lanes, professor da BP, pesquisador e tudo mais. que Prazer isso. enorme, meu irmão, ter você aqui. Eu te agradeço. Nossas lives todas depois ficam gravadas para o pessoal, tanto no Instagram quanto no YouTube. E nós vamos falar hoje, né, de ultrassom body metrics na pesquisa científica, que é o que vocês desenvolvem, né, aí na UFRJ, certo? Isso, exatamente. Então é isso aí. Teremos também em breve mais dois convidados na E live. chamar aí os alunos, tanto a Tati quanto o Igor, falar um pouquinho da pesquisa deles. Eles estão um pouco mais à frente aí do que a gente vem fazendo em termos de evolução científica. São dois trabalhos bem legais que a gente tem. E aí nada como o próprio autor, né? Para falar um pouquinho do trabalho e o que vem passando e a experiência que ele tem com o equipamento. Sim, com certeza. Mas me fala uma coisa, Lanes, conta um pouquinho pra gente a história já, porque você já tem uma história com ultrassom mais de longa data, né? Você já tem isso, outros trabalhos, né? Outras coisas que foram feitas ali no passado, né? Conta um pouquinho pra gente já, porque eu acho legal, assim, acho que é a primeira live que nós estamos fazendo aqui no canal da Body Metrics, desde acho que em 8 anos que a gente vai falar de pesquisa científica, falar com o pesquisador mesmo. Nós temos outras pesquisas, obviamente, né? Mas Sim. esse bate-papo e trazer esse universo para o pessoal aqui da Body Metrics, para os clientes, para os potenciais clientes, é algo realmente novo. Então, conta um pouco para a gente como que o Body Metrics auxilia vocês, como que vocês conduzem essas pesquisas, qual que é a intenção de ver o que para encontrar o que e chegar aonde. Cara, eu conheci o Bodymetrics pelo Valden Capistrano, acho que foi um dos grandes introdutores do Bodymetrics aqui em termos de ciência, de falar sobre de forma científica. E, e a gente comecei como prática clínica, dando aula de composição corporal, e no primeiro momento fui apresentado ao ultrassom como se fosse um adipômetro chique, né? Ah, você tem aqui um novo adipômetro e tal, ele é mais fácil, não precisa fazer a dobra, não tem o erro da dobra. E aí logo depois o software foi evoluindo e aí a gente começa a entender mais os ultrassom modo A e modo B, onde a gente tem ideia da imagem, além apenas do ponto fixo, e aquilo começou a despertar algum interesse científico em cima daquilo. Eu falei, pô, cara, então calma aí, essa imagem aqui traz muito mais informação do que apenas uma composição corporal. Que quando a gente fala de ciência, a gente acaba usando muito a densitometria óssea, que não é a realidade da prática clínica. Mas para a ciência, para o laboratório, para o meu laboratório, era a realidade. Então ficava, num primeiro momento, que eu fui apresentar, para mim não adianta para pesquisa. Eu vou usar uma densitometria. E aí depois que a gente entra no mundo da imagem, a gente fala, cara, tem tanta aplicação legal aqui, muito além só da composição corporal. E sabe o que é legal você falando isso? Eu acho muito legal a pesquisa que ela é levada para o universo da prática clínica mesmo, né? Como você falou, né? Você pode até ter o DEXA lá, beleza, mas o que isso vai ser aplicado na massa aqui fora, né? Sim. Agora, o ultrassom é algo que a gente tem hoje milhares de usuários no Brasil já, né? E só cresce.
e uma pesquisa, de repente, impacta muito mais a massa, né? E traz informações relevantes que pode ser aplicada na prática, inclusive, né? É isso. Aí foi aí que a gente começou a enxergar, de fato, a aplicabilidade do ultrassom e a possibilidade de utilizar ele como método, como composição corporal, mas além disso, para avaliar outras coisas. E as pessoas vão começar a ver isso, tá, Carlinhos? Pode não perceber, mas o pessoal da esportiva que começar a ler artigo sobre síntese proteica, sobre intervenção, creatina ou qualquer outro suplemento pensando em ganho de massa muscular, vai começar a ver agora a avaliação desse crescimento muscular não mais por biópsia, mas agora por ultrassom. Então a gente vai conseguir agora avaliar isso, de fato, o crescimento daquela fibra, o crescimento daquele local pelo ultrassom, que antes a gente precisaria de fazer um ensaio histológico, fazer uma biópsia para isso. Então, a primeira aplicação que a gente vê hoje na prática clínica, que está indo para a ciência, é exatamente avaliar a espessura muscular, que eu acho que é o único método que consegue fazer isso na prática clínica. Então, aí o que eu te falei, quando a gente começa a enxergar para a imagem, você fala, cara, tem tanta aplicação aqui, vamos olhar isso com mais carinho e ver o que a gente consegue pesquisar e fazer isso. E aí o Gui comentou, né? Agora sem dor, exatamente. Você não está entendendo o que era, cara, a gente fazer biópsia, cara. A gente chegava para o atleta e falava, cara, a gente ia fazer um protocolo de síntese proteica e a gente tem que fazer biópsia. E eu quero avaliar ali mecanismo de emitório e tudo mais. Aí o cara, não, beleza. Aí você explica o que é biópsia. Aí o cara já fica meio assim, porque então ele não sabe o que é biópsia, né? Ele só fala ok. Aí você explica, biópsia, a gente vai tirar um pedacinho da tua coxa e tal, o cara já fica meio assim. Aí a gente mostra o que é biópsia, que é um cano grande, com uma pontinha, onde a gente vai enfiar, vai cortar um pedacinho, vai girar, vai cortar outro pedacinho, vai girar, vai cortar outro pedacinho, vai puxar. E aí o cara já começa a ficar maluco. Aí a gente fala, agora a gente tem que fazer 8 vezes. Meu Deus. Tranquilo? Vai fazer pré-treino, pós-treino, 1 hora pós-treino, 4 horas pós-treino. E o cara fala assim, nem a pau, eu não vou voltar aqui nunca mais. Então a gente começava com uma ideia de 100 de pessoas serem avaliadas e terminava um estudo com 8. Nossa. E aí a galera ainda pega depois da publicação e fala, pô, também com esse N de 8, não dá para ver nada. Pô, vai lá fazer. Vai lá, vai a situação. Então agora com ultrassom, pô, ficou muito fácil. Muito mais fácil. E aí a gente traz isso para a prática clínica. Pô, você consegue mostrar para o teu paciente, de fato, que houve um crescimento muscular ali naquela região. Bíceps, tríceps, coxa. Você pega a espessura e fala, cara, olha só, tua espessura era de 32 milímetros, ela foi para 34, foi para 35, foi para 38. Olha a evolução. A gente apresenta na VP um caso clássico do Brian, que ele teve uma lesão e teve uma cirurgia, e como que houve perda de massa muscular pós-cirúrgico, e a evolução dele. E isso a gente foi medindo pelo ultrassom. A gente está falando isso em 2014, 2015, a gente já conseguia fazer isso pelo ultrassom. E isso não existe até hoje. Outra tecnologia que consiga dar essa possibilidade. Sim. E aí me incomoda muito quando a galera não usa a imagem. Nossa, não, incomoda demais, assim, porque a minha paixão pelo ultrassom foi justamente a imagem, né? Quando eu trabalhava, né, quando eu tinha academia, tudo, eu atuava, né? E eu fazia toda a parte de avaliação, era o meu setor principal, né? De avaliar e prescrição, né? E quando eu vi o ultrassom, eu falei, meu Deus, eu preciso por conta da imagem muscular mesmo. Eu falei, meu, não tem como eu ficar sem isso. Como que eu monitoro hipertrofia na fita métrica, olhando, imaginando o que está acontecendo? E foi minha missão foi buscar isso, trazer isso para cá, porque eu enxerguei que isso mudava o mercado inteiro da área da saúde, né? Porque é um equipamento que a gente sabe, né, Lanes, que apesar de ter um custo agregado, é extremamente acessível ao mesmo tempo, pela entrega e comparado ainda com outras tecnologias que muitas vezes o profissional vai lá e investe o triplo ainda do valor e não entrega nada, né? Então, assim, entrega dados duvidosos ainda. Então, realmente, eu acho que vai daqui para frente cada vez mais uma mudança mesmo, né? Dentro da atuação das diversas áreas aí da saúde, não só do nutricionista, mas também do treinador,
do médico, dentro do consultório, ter acesso a essas informações, né, que são muito relevantes. Porque eu não consigo falar de composição corporal sem poder ver músculo. Para mim, não cabe na minha cabeça. O cara falar de emagrecimento, de perda de gordura, sem saber o que está acontecendo a nível muscular. Eu não consigo conceber isso. Então, assim... Tem uma imagem de secção transversa, né? A gente precisa disso. E é legal as pessoas que estão aqui entenderem, para quem não é usuário Bodymetrics, do poder que isso traz para a prática clínica. Quando o paciente vê, carinhos, cara, a coisa muda, ele fica com brilho no olho, ele parece... Você está mostrando para ele o que tem dentro dele, sabe? E ele nunca teve essa oportunidade de se enxergar, digamos assim. Então, quando você expõe aquela imagem, você explica para ele entende o poder do equipamento e o quanto isso valoriza a consulta. Então, eu enxergo que gera um retorno imediato, sabe? Você comprou o equipamento, no dia seguinte, você aplicar isso na consulta, você já vai ter o retorno com o teu paciente, ele já vai ficar feliz, ele vai querer tirar foto. E aí orienta todo mundo, né? Pô, bota uma TVzinha do lado, você vai ficar escondendo isso no teu notebook? Não dá, cara. Bota uma TV do lado, expõe essa imagem, faz a coisa acontecer, o cara vai querer tirar foto, ele vai querer mostrar. Na pesquisa, quando a gente avaliou mais de 1.000 pessoas, todo mundo, as pessoas queriam ficar tirando foto, queriam ver, queriam resultado impresso. Ah, mas você não pode mandar imagem e tal. E, tipo, as pessoas ficavam tipo, emocionadas, sabe, com o resultado. E aí, às vezes, se entregavam outros resultados de outros métodos, a pessoa, tá, tipo, mais um, sabe? Tipo, colocava assim, porque a imagem chama muito. Sabe por que é legal você falar isso? Porque, como você já mais de 1.000 avaliações, mil avaliados, e trazer essa reflexão. Por quê? Quando nós estamos, por exemplo, a gente estava no final de semana lá na VP, lá, né, no congresso, e a gente está com o stand, está expondo, e muitas vezes as pessoas se deparando com o ultrassom pela primeira vez. E aí, nesse momento, a gente explica para eles, olha, quando o seu cliente, seu paciente se deparar com esse universo da imagem, vai mudar tudo. Ele ainda não consegue ter essa percepção dentro do mindset dele. A resposta sempre é: ah, mas o paciente gosta do relatório, né? Eu falo, não. Quem gosta do relatório é você, porque até hoje você só conhece isso, e você leva o que você conhece para o seu paciente que não conhece nada, mas aceita o que você faz. Então, quando você mostra algo novo para ele, muda completamente. Você que vai mudar o mercado, levando... E isso acontece no primeiro dia, como você falou, na hora já muda tudo, né? E isso é muito legal, porque realmente é uma quebra, é pensar fora da caixa, né? O paciente fica lá, meu Deus, o que aconteceu agora? O que é isso? Como assim você está vendo o meu músculo está me vendo de dentro para fora agora? Porque assim, uma coisa a gente vê ultrassom na aplicação médica, para um bebê, para ver lesão. Aí agora você está dentro do consultório de nutrição e fala, pô, é o mesmo ultrassom agora para ver minha composição corporal, alguma coisa mudou já. Já traz um ganho de autoridade ali para o profissional sem precedentes. Quando a gente fala isso em aula, né, do ultrassom, as pessoas ainda têm essa imagem de um ultrassom médico, um carrinho de ultrassom, o preço de um ultrassom médico, fala, que isso, é irreal. Aí quando a gente mostra na prática clínica, a gente pega o equipamento e fala, cara, é isso aqui, assim, ó, tipo, é a palma da mão, sabe? Tipo, é uma coisa pequenininha. Então, assim, pô, é totalmente viável. É um cabo USB que você coloca, é um gel que custa R$ 30 o quilo do gel, sabe? Tipo, e que vem no kit e tu já tem o recipiente para colocar o gel, assim, tipo, cara, é viável e é bonito, sabe? É um equipamento que chama atenção, então acho que além da discussão científica que a gente vai fazer aqui, a gente vai falar dos trabalhos, eu acho que tem a questão mercadológica, que o nutricionista, o educador físico, o médico, precisa ter que a gente não tem na nossa graduação, que é exatamente mostrar, agregar valor à consulta. Sim. E o ultrassom, acho que ele consegue trazer isso nesse método, colocando a imagem, mostrando a coisa acontecer, mostrando o potencial aí do equipamento. Isso é o que eu te falei, né? O último bate-papo nosso lá que eu falei, é um dos desafios que eu tô agora propondo para a empresa, né? Para a Bodymetrics, para mim mesmo, né? É a questão de agora começar a treinar o mercado para essa percepção, porque a gente tem muito bem formatado o treinamento da Bodymetrics técnico. Eu deixo qualquer profissional apto a fazer a leitura, o laudo das imagens de ultrassom. Daí para frente tem um abismo entre ele entender o quanto esse equipamento ele é comercial e o quanto ele consegue rentabilizar e ganhar autoridade
E aí nós estamos agora formatando alguns produtos nessa linha também agora para deixar o profissional apto para comercializar, para vender, para entender o que ele tem na mão e poder utilizar isso a favor, né? É o desafio nosso agora com os próximos treinamentos que nós vamos gravar. E assim, Legal, o, legal. o ultrassom, Lanes, eu acho assim, ter essa percepção de ser algo simples também é algo que não pode estar na cabeça do profissional, sabe? Eu não vendo mais essa ideia, sabia? De que, ultrassom é facinho, compra lá e, tipo, não é algo que é possível aprender para quem quer estudar. Então, assim, eu acho que se você quer ter um ganho de autoridade profissional, se você quer ser diferente do profissional ali da esquina, você tem que estudar como qualquer outra questão que você vai aprender, seja um idioma, seja qualquer coisa. Porque as pessoas, às vezes, banalizam um pouco essa fase do treinamento, estudo, e ali na frente ficam fragilizadas, muitas vezes. E Sim, não pode. A gente está falando de ultrassom, de anatomia, espessura de músculo. O que é um quadríceps? Vai pegar o reto femoral, o vasto intermédio. Muitos profissionais, o quê? Vasto o quê? Não sabe nem o que é anatomia. E depois, na prática, é necessário saber essas questões, né? E por isso que eu falo que o ultrassom, ele traz o que é cobrado hoje, na verdade, é o conhecimento do profissional. É o profissional que é apto agora para entender de uma imagem e gerar um laudo. Não é ir sim. lá apertar o botão da balança que até um macaco aperta. Que a secretária vai lá e aperta lá e traga o Sim. laudo, entendeu? E aí, quer dizer, qual esforço foi feito para aquilo? Nada. E ainda entrega algo duvidoso. Agora, o ultrassom não. Nós somos só o meio para entregar o conhecimento. Mas quem entende de ultrassom, gera um laudo e traz um É. diagnóstico ali da composição corporal é o profissional. E eu acho que é isso que agrega, Carlinhos, no final das contas, porque um equipamento por equipamento, quando a pessoa ela entende a facilidade de manuseio e a não dependência do profissional, é só um equipamento. Então o cara foi lá, investiu e é mais um. Quando ele tem esse contato com o profissional explica para ele mostra como é que funciona, ele entende que existe um treinamento por trás para a utilização daquele equipamento, o paciente ele vê o valor agregado. Então, ele enxerga ali que o profissional, de fato, está investindo e está mostrando o conhecimento dele e essa possibilidade que nos outros equipamentos isso não acontece. Então, as pessoas precisam entender isso, precisam entender a importância de se dedicar e, de fato, conhecer. É muito comum isso em todas as áreas. As pessoas estão cada vez mais imediatistas e elas só querem comprar e executar. Tenho certeza aí que você deve ter clientes, como a gente tem vários alunos que simplesmente não usam porque não funcionou, não deu certo. Não deu certo. Fala, mas como é que você fez? Não deu certo. Mas como é que... eu não fiz lá. E eu falei, pô, tipo, óbvio que não vai dar certo, sabe? Tipo, não é uma Exatamente. parada que você A entra gente e vai. tem que fazer a parte dele, né, meu? E como tudo na vida, é o que você falou. Então, assim, muitas vezes a conversa sempre é essa. E a gente identifica logo no primeiros 1 minuto ali na conversa, no stand, a pessoa chega, eu tive dificuldade. Tá, mas você marcou a conferência com o nosso técnico? Não marquei. Mas você fez? Não fiz. Então, vamos fazer direitinho agora? Porque daí você vai ver que vai dar certo. Então, aí sempre dá certo no final e aí a pessoa fica super agradecida e fala, meu Deus, é a melhor coisa. Só que é o momento da pessoa também, é o que você falou. Às vezes a pessoa compra e não se dedica e, como tudo na vida, precisa se dedicar. Então, É importante. Acho que essa é a primeira mensagem aqui da live, né? Para a ciência mostrar o seu resultado, a pessoa precisa também seguir o protocolo. Então, não adianta a gente pegar aqui, fazer uma equação, mostrar, avaliar milhares de pessoas e a pessoa chega lá e faz de qualquer jeito. Então, acho que esse é o ponto principal aí que a gente tem que colocar e que vocês fornecem esse treinamento. sim. Então, que é algo importante. A Amorim está falando ali, ó, que é cliente nosso, não é simples, mas é viável interpretar e o treinamento que vocês fornecem é maravilhoso. Aí, acho que Edman, Kedma Feitosa, ela tem, só que ela se virou nos 30 lá, e ela é de uma época que nós estávamos chegando no Brasil. Em 2015, pisávamos com o Bodymetrics no Brasil, então não era nossa cliente, já tinha equipamento provavelmente. Mas que bom que conseguiu se virar. E se não tiver 100%, também pode nos procurar ali para a gente bater um papo. vocês dão todo.
forte. Mas vamos lá. Vamos falar de Vamos lá. pesquisa, vamos falar do tema que a gente está aqui para falar. A gente começou a proposta ainda conversando com o Luiz, ainda na época, né, o Luiz dos Estados Unidos, foi onde de fato a gente teve o contato com o ultrassom, e a ideia era validar o ultrassom. Esse era o primeiro passo. Na época não existia nada ainda, e ele queria entrar em contato para fazer diferentes populações, e aí eu peguei para ver o ultrassom, e ele queria criar uma equação zero, sabe? Eu falei assim, pô, Luiz, vai precisar de um investimento alto e tal. Ele, não é o momento. E daí é que veio a sacada de usar as equações de dobra cutânea. Então, por que não se adapta um método e a gente usa aí as equações e valida as equações? Então, a gente veio fazendo alguns trabalhos, ele publicou alguns trabalhos, a gente publicou alguns trabalhos com o povo de CrossFit, com outras coisas, a gente tem até com adolescentes, nessa ideia de pegar a equação e validar. Com N pequeno, sempre com aquele mais do mesmo, digamos assim. E aí, no pós-pandemia, assim, no pandemia ainda rolando, 2021 para 2022, é que eu falei, cara, a gente precisa de um estudo mais populacional. A gente precisa ter TN, porque me dá um nervoso, cara. Existe uma frase clássica de todo artigo científico no final, é colocar que há necessidade de mais estudos. Por quê? Você não consegue responder tudo, tu não tem um N, tu não tem um melhor método, aí tu fala, há necessidade de mais estudo. Eu falei, cara, eu quero fazer um artigo que não há necessidade de mais nada. Uhum. Esse artigo responde. Então a gente precisa de um N de mais de 1.000 pessoas. E vamos juntar força, vamos fazer, a gente precisa comparar isso com o padrão ouro, que é a densitometria óssea, e a gente conseguiu criar essa estrutura toda e avaliamos aí mais de 1.300 pessoas. Hoje a gente vai chegar em algo próximo a 1.500 pessoas avaliadas. E aí a gente entendeu, e aí a gente chama daqui a pouco a Tati, o Igor, a gente entendeu que tem muitas coisas a serem avaliadas e validadas no mundo de hoje. Primeiro, a gente já conseguiu ter de resultado de que depende da equação para cada população, que a gente já sabe, a gente percebeu isso. Mas mais do que isso, a gente começou a perceber que para determinadas pessoas o resultado era muito bom, para outras pessoas o resultado não era tão interessante, e tentar entender o porquê. E por que que o ultrassom começava a ser melhor do que uma dobra cutânea, se a gente estava usando a mesma equação. Por que isso? E aí a primeira sacada que a gente teve foi avaliar a razão dobra cutânea ultrassom. Então a gente pegava a mesma dobra para a mesma pessoa, fazia a dobra cutânea de coxa. Quanto é que deu de dobra cutânea, quanto é que deu de ultrassom. E a gente tem uma razão. Todo mundo entende que a dobra cutânea tende a avaliar mais ou menos o dobro do que o ultrassom, porque a pele está dobrada e o ultrassom está esticado. Mas será que isso se perpetua em todas as dobras? Será que isso se perpetua em todos os seres humanos? E a gente começou a ver exatamente a dificuldade na prática clínica, que é de avaliar a dobra cutânea em diferentes situações. Peles inflamadas, peles mais densas, peles com mais gordura. E aí, nesses momentos, as razões começavam a se inverter. Então, a gente aumentava o IMC, a razão dobra cutânea ficava aqui, a ultrassom ficava aqui, conforme esse IMC ele ia aumentando, a coisa ia mostrando o contrário. Ou seja, a gente começou a enxergar na prática que existia ali uma subestimativa daquela medida pela dobra cutânea, porque o adipômetro chegava num limite, que o ultrassom não chegava. Então, o adipômetro parava ali nos 40, 50, 60, e a gente está falando do dobro, e teve caso de a gente pegar a ultrassom com 65 milímetros de ultrassom. Teria que dar 120 milímetros de dobra cutânea, digamos assim, era impossível, o adipômetro não tem nem isso. Mesmo que você queira quebrar, não consegue chegar nesse nível de precisão. Então, essa foi a primeira sacada, e foi o trabalho que a gente levou para o American College em 2022. Onde a gente mostra essa questão da razão mudando frente ao tipo de composição corporal. E aí já fica essa prática para as próprias pessoas que estão aqui venderem isso para os seus pacientes. É que existe a precisão na tomada de medida local. Independente se essa pessoa vai estar mais inflamada ou não, independente se ela está com percentual de gordura a mais ou não, porque quando eu dou aula de composição corporal, eu tenho que falar para os meus alunos que a dobra cutânea tem um limite. Não dá para tu pegar um cara de 40 e tantos % de gordura
50% de gordura que fazer em dobra cutânea, porque não vai, não dá certo. Se você pegar, às vezes, uma coxa, ela nem Não pega, você consegue pegar. consegue, É não tão densa consegue, que você não consegue nem pegar. não consegue destacar a dobra, sabe? Aí você tem que usar a pessoa, dói, machuca, e o ultrassom não. Então você já consegue, nesse momento, avaliar essas pessoas pelo ultrassom, tendo esse grau de precisão maior na tomada de medida. Então aí a gente está falando, não é da equação se está adequada ou não, entendeu? Não é do resultado frente ao DEX, estou falando na tomada de medida, ou seja, na confiança que eu tenho daquela informação. E aí, nesses casos, se a equação que existe ela não funciona para essa população, ela não é adequada, você acha que não convém, compara a espessura com a espessura. Então, quanto que você tinha nessa consulta? Ah, eu tinha 18 milímetros de gordura nessa consulta. Cara, tu caiu para 14? Tu já caiu. Tu já caiu Que é significativamente. o que importa, né, Lance? Que aí nós estamos falando da análise indireta, né, da composição corporal, né? Não duplamente indireta. Ali você está falando do real, vamos dizer, do mais acessível. Depois disso é o que você falou, é só furando o cara lá para ver. Então, É, é exatamente isso. E aí, cara, sim, vamos botar na prática aqui para a galera entender, tentar sair um pouquinho da ciência. Você está atendendo uma mulher. Provavelmente, se essa mulher ela tem 2 braços, ela vai chegar no teu consultório falando que ela quer reduzir gordura de braço. Parece que é algo que está intrínseco na mulher reclamar da gordura do braço. Aí você pode dar 3 resultados para ela. Você mediu lá a gordura de tríceps e viu que ela tem 20 milímetros na gordura de tríceps. Aí você pode fazer o corpo inteiro e falar que ela tem 28% de gordura, 30% de gordura. Aí ela vai deixar de comer pizza, deixar de tomar Coca-Cola, vai se dedicar, vai para academia, ela volta. E ela voltou, se dedicou 30 dias e ela ficou agora com 29% de gordura em vez de 30%. 28% de gordura em vez de 30%. Aí você pode falar para ela, nossa, você reduziu 2% de gordura. A gente fala, nossa. Ela fala, só? Não, eu me matei só 2%. Aí tu fala, pô, isso não dá. Então eu falo o seguinte, pô, tu tinha 20 milímetros de gordura no braço, que é o que você queria emagrecer, e tu reduziu para 18, tu perdeu 2 milímetros. Ela fala, 2 milímetros? Isso aqui? Nossa, eu não comi nenhum doce, eu malhei todo dia, fiz a dieta, só comi salada, e eu só perdi isso aqui. Ou tu pode virar para ela e falar que ela perdeu 10% da gordura do braço. Porque ela sai de 20 para 18. Ela perdeu 2 milímetros, que representa 10% da gordura do braço. Aí ela fica arrepiada. Porque o que ela queria ouvir era isso. E os que é outros equipamentos não te dão, que é o foco. Vai na dor do teu paciente. E o ultrassom consegue mostrar isso. E o ultrassom vai além da dobra cutânea, porque ele não só mostra a redução da gordura, como talvez ela vai mostrar ali um crescimento de massa muscular. Vai mostrar ali a espessura da secção transversa. Eles falam, olha só, você perdeu 10% da gordura e ganhou mais 2, 3% ali de área de músculo nessa região. Aí você já vai ter o paciente mudando da água para o vinho, mudando a expressão dele para a dedicação que ele teve e você aumenta a adesão dele ao protocolo. Então, é saber usar e é isso que a gente vem fazendo na ciência, é tentar entender esses pontos. Isso é legal, porque uma coisa que eu notei na prática, inclusive quando eu atuava ainda, é como o ultrassom faz com que a pessoa se sinta inserida no que está acontecendo, porque ela passa a compreender agora, porque é visual e como isso impacta na aderência da proposta. Assim, cara, meu nível de adesão na academia ficou muito maior. As pessoas queriam retornar, principalmente o setor de avaliação, que é algo que nas academias é praticamente morto. E a pessoa queria voltar, ela precisava voltar, porque ela queria ver a imagem e a evolução dela. E isso mostrava o potencial do método e, além disso, a aderência, né? Porque, e o que é mais interessante, Landis, às vezes a gente fica olhando. Você deu um exemplo onde tudo deu certo ali, né? Olha, você perdeu 10% de gordura e ganhou uma massa muscular, é a recomposição corporal, né? Tá acontecendo ali. Cara, mas muitas vezes o ultrassom ele mostra algo que não é o que a gente esperava também. Sim. E acho isso muito legal, porque ele te auxilia na mudança de rota com o paciente de forma mais rápida também. Porque às vezes você propôs uma estratégia para ele e ele, somada à atividade física que o personal dele estava fazendo,
não funcionou, entendeu? Ele realmente catabolizou mais do que devia, perdeu mais massa magra do que esperado e às vezes a gordura subcutânea nem tanto. E aí você tem que mudar a estratégia. Só que como que você valida isso se você não enxerga? E o legal do ultrassom que eu falo é isso. Ele é um método de composição corporal que auxilia o profissional na prescrição. Não é mais, você tinha 30%, agora você tem 29%. O que eu faço com isso? Nada. Nem paciente, também menos. Então agora a imagem ela te dá um norte para você ver se você está acertando ou talvez a primeira estratégia sua não deu certo para aquele paciente. Vamos mudar, o paciente retorna, ele tá no trilho agora, aí você segue. E isso também gera aderência, porque o paciente passa a confiar em você, que você vai falar, olha, o que nós imaginamos de imediato para você não foi, não aconteceu, vamos conversar com o seu treinador, vamos ver e vamos fazer mais um período e vamos ver o que acontece. E é isso. Isso acontece com os médicos, com todo mundo, entendeu? A gente, você tá lá, bom, eu tô fazendo um acompanhamento, né? Eu, Carlinhos, com um médico e, cara, ele me propôs algumas formulações, algumas coisas, e trabalha em cima de exames, etc. Não aconteceu. Ele falou, cara, vou precisar mudar aqui a formulação, porque não tá acontecendo, não aconteceu. Ele falou. E ó que é, tipo, né? O cara é um cara das galáxias aí. Não aconteceu. Nem sempre Paciência. dá certo, alguma coisa acontece e aí mostra. E aí você vai falar, olha, a gente precisa aqui acertar outro caminho, a gente precisa pensar em outra estratégia. Entendeu? Eu acho que esse é o caminho. E qual o grande lance, cara? Pensando em ultrassom, que a gente gostou muito frente a outros, é que você manipula ali a situação, você consegue entender o que está acontecendo. Quando você coloca no equipamento que te dá o todo, você não entende ainda o que pode ter acontecido ou não, onde que foi o erro, ou qual foi o resultado, o motivo, sabe? Então você está vendo ali, então, pô, olha só, cara, você melhorou nos braços, melhorou membros superiores, mas, pô, no tronco você aumentou as suas dobras. Então a gente entende ali que houve um acúmulo de gordura, talvez ali. Aí você estava dando exemplo de hormônio. Será que não é, de repente, uma alteração hormonal? Vamos tentar entender por que você houve esse acúmulo de gordura no tronco, mas você melhorou nos membros. Então a gente consegue entender isso num todo, fica difícil você entender, porque você só está vendo todo, né? Uhum. Bem, acho que não sei se a Tati está aqui, a gente pode chamar a Tati para ela falar um pouquinho dessa experiência dela avaliando aí com diversos equipamentos. O doutorado da Tati, Carlinhos, Tati, se tiver aí, pede para entrar, pede para É mais fácil participar. ela pedir para entrar, porque daí eu Tá, já. Tati, pede para participar aqui. Cara, a gente avaliou, ela vai te falar melhor do que eu, mas são 5 bioimpedâncias, ultrassom, dobra cutânea, a gente utilizou inteligência artificial, a gente pegou vários equipamentos e é um paper que ela vai lançar agora, que a gente vai submeter agora e que teve muito resultado legal. Ela mandou mensagem, estou aqui, mas não sei se ela sabe. Isso. Já Aí, aceitei. Tatiane, já. É pra cá, Você fala da bioimpedância, são 5 marcas. É a isso? gente pegou, Olá, tudo bem, ela vai. Tati? Seja bem-vinda. Olá, boa noite. Muito obrigada. Isso, Conte cara, um a gente pouquinho. pegou. Ela vai contar um pouquinho, mas a gente pegou bioimpedâncias por diferentes estilos desses equipamentos. Então, pegando bipolar, tetrapolar, 4 eletrodos, 8 eletrodos, multifrequencial, não frequencial. Pegamos vários equipamentos. Conta um pouquinho, Tati. O que a gente fez? Como o Luiz falou, eu sou aluna de doutorado lá da UFRJ. E o objetivo do meu trabalho de doutorado é avaliar a concordância entre diferentes métodos de composição corporal. Então, a gente avaliou dobra cutânea, 5 bioimpedâncias, igual o Luiz falou, a gente avaliou de frequência única, multifrequencial, tetrapolar, e a gente utilizou o ultrassom também. Quem treinou a Walden, a gente teve todo um passo a passo para poder aprender como é que funciona o ultrassom. Até quando o Luiz comentou com a gente estava achando que ia vir um mega equipamento, tipo de hospital, mas aí chegou, ele super prático, né, portátil. E a gente também trabalhou com a foto, né, por inteligência artificial, todos esses métodos comparados com o DEXA. Então, nossa amostra foi mais de 1.200 pessoas e eu já comecei, né, a avaliação dos
resultados. E o que é interessante é que realmente é o que o Luiz comentou. O ultrassom é um método excelente para avaliar a composição corporal, só que vai depender da equação que você for utilizar. E a gente percebeu que a equação que a gente vai utilizar, dependendo da idade do público e o MC, a gente verificou algumas diferenças de concordância, todas elas dentro de uma concordância forte com o DEXA, mas a gente viu algumas pequenas diferenças. E isso também pode ser interessante, né, para quem estiver utilizando o equipamento, tendo esses resultados também, saber melhor qual equação que pode ser utilizada, né? Isso tanto para homem quanto para mulher, se é esportista ou não, que eu acho que vai ser bem interessante. É muito legal a gente ter um entendimento, né, de qual equação escolher, né, e principalmente dentro do nosso público aqui, né, do Brasil, né, o que funciona melhor para cada, de repente, como você falou, né, sexo, às vezes faixa etária, enfim, isso vai ser bem legal mesmo, vai ser bem interessante. Sim, e a gente até observou que a equação que a gente utilizava, que foi a equação criada para a dobra, teve o melhor resultado no ultrassom. Eu acho que isso é por conta dessa questão que o Lano estava falando, né? De corrigir já na saída, ali na largada, a fragilidade do adipômetro para alguns públicos, né? Sim. A gente observou que é um método menos invasivo, por exemplo, do que a dobra cutânea. Tem essa questão de talvez flacidez, que às vezes na dobra cutânea acaba que o músculo, né, o tecido, ele tem uma flexibilidade maior na hora da prega, né? E o ultrassom, a gente tem uma maior flexibilidade em relação a... Ele dá mais possibilidades, né? Você fala. Sim. Legal. E assim, quando que vocês estão... Você já está fechando os resultados disso? Como que está essa parte? Bom, para submeter... Essa é a parte mais difícil. Agora, falar assim ao vivo complica tudo antes. Não, cobra. Tem que ser cobrado ao vivo aí, ó. E aí, esse artigo sai quando? Para submeter aí numa revista muito boa, vai ser bem interessante essa publicação. E a proposta depois, Carlinhos, primeiro a gente está avaliando a situação, né? O problema, digamos assim. E agora a gente já está na fase da solução. Então, a solução é a gente começar a trabalhar com algumas ferramentas para a gente conseguir desenvolver uma equação preditiva por ultrassom para a população brasileira. Então, agora a gente começa esse caminho de ajustar a amostra, ajustar pesos, ajustar as variáveis necessárias para a gente ter uma equação modelo dobra cutânea, ou seja, utilizando ainda os pontos anatômicos, mas aí tem uma equação talvez bodymetrics, talvez uma equação de ultrassom para essa população brasileira que conseguiria ser integrada aí ao software para as pessoas poderem usar e testar para ver isso. A gente segue um padrão Isaac, então as medidas que a gente utilizou foram 6 dobras cutâneas, são dobras cutâneas mais fáceis de serem feitas, a gente foge de algumas, por exemplo, como peitoral e axilar média, que muita gente usa para Pollock, 7 dobras, que é difícil, nem sempre acha o ponto correto, tem uma dificuldade, então a ideia, a gente selecionou as equações, as dobras cutâneas que eram mais fáceis de serem realizadas, então eu acredito que vai ser uma equação aí bem fácil de ser aplicada, talvez com 6, talvez com 5, talvez com 3 dobras, com 3 pontos. Vamos ver o que os métodos estatísticos que geram essas equações vão utilizar. E um dos métodos que a gente está fazendo agora, e depois o Igor pode falar mais quando ele for falar, é utilizar a inteligência artificial para isso. Então, antigamente, a gente fazia um método de criação de equação que a gente colocava uma variável, criava a equação, tirava essa variável, colocava outra equação. Então, ele ia meio que passo para frente, passo para trás, que é o que a gente chama, entendeu? E ele vai lá, então você pega 20 variáveis e ele vai colocando todas e vai tirando e vai vendo, só que você está trabalhando somente com essa variável inteira, ela, com essa combinação. Quando a gente coloca um método de machine learning, a gente consegue utilizar relações dessas variáveis em determinada situação. Então ela pega e ela pode propor, por exemplo, equações para determinados públicos.
Então, equações para homens até tantos anos, equações para homens até tal ano, equação para mulher até esse ano. E aí a gente pode incluir isso, perímetros ou não, que é coisas que a gente tem. Hum, Então, a gente pode ir evoluindo essa equação da mais precisa e mais complexa a mais simples, mas que tem uma precisão boa e aceitável para a prática clínica. Então, você pode ter uma equação com 6 dobras, 3 perímetros e lá, ou ter uma equação com 2, 3 dobras que você consegue fazer lá, genérica, e que ainda assim tem uma boa precisão. Então, acho que esse é o próximo passo até porque aí da Tati. isso, vamos dizer, vai da escolha do profissional, né? Do que ele quer. Se ele tem tempo para gastar mais com o paciente, ele pode optar pela mais complexa e ok. Mas se ele tem uma opção que é mais rápida e que entrega também, muitas vezes é a escolha mais certa para ele ganhar tempo. Exatamente. E isso é bem legal. Eu acho que, meu, esse é o futuro mesmo. E eu estou, assim, bem ansioso para que isso dê tudo certo mesmo, que a gente consiga implementar. Vou fazer toda a força do mundo, que você sabe, né? Para que a Esse gente é um consiga. passo aí que é o que a Tati vai sofrer agora para fechar o doutorado dela. E vai ser aí o pós-doc dela. Quem sabe a gente está botando pilha na cabeça dela para ela tocar a equação aí. E conseguir agora que a gente tem uma amostra bem legal, um N, que eu acho que vai ser o maior estudo aí que você vai ver de composição corporal quando a gente fala de utilização de DEXA. Então é um trabalho bem legal, foi feito aí a, sei lá, 15 mãos, né, Tati? Muita gente nessa coleta, muita gente envolvida. Tem a responsável pelo laboratório, que é a professora Ana Paula Perucci, que foi o que proporcionou a gente ter todos esses equipamentos. Então, tem a parceria com vocês, a gente está aí para tentar ajudar o mundo da composição corporal a ter métodos mais precisos e mais acessíveis. Muito legal, muito legal. Que bom que nós pudemos, de alguma maneira, contribuir com tudo isso e participar. E eu sei que, partindo de vocês, aí, principalmente do Lanes, que eu conheço mais, assim, vai sair coisas boas focadas no ultrassom, que é algo que você gosta também, que você já faz frente para isso faz tempo, né? Muito legal. E a evolução da inteligência artificial paralelamente ali, não? Sempre E caminhando junto agora, não? a gente vem usando bastante inteligência artificial para poder auxiliar a gente na interpretação de dados, auxiliar a gente na equação, auxiliar a gente na parte da visão, que é o que o Igor vai falar agora, que ele está trabalhando com foco em imagens. Então, a ideia é que a gente tenha ali uma visão computacional também para poder interpretar aquela imagem do ultrassom. Aí a gente abre N possibilidades para atrelar isso a doenças, atrelar isso a diagnósticos. Será que a imagem, por exemplo, de um paciente diabético é igual à imagem de uma pessoa eutrófica que treina? Será que a qualidade do músculo, será que a gente não conseguiria enxergar isso, alguns padrões dessa imagem, que é o que a gente já vê na prática clínica, né, Carlinhos? Quando a gente pega uma pessoa, você já entende isso, então agora é trazer ciência para cima disso, para a gente ver o quanto que a gente consegue evoluir. Porque na verdade é o que você falou, a gente já enxerga isso, né? Só não tem mapeado isso de repente, em percentuais, em isso é bom ou isso é ruim, né? Você tem potencial de desenvolver diabetes ou não, imagina, pela imagem, ó, você está no caminho, meu amigo. Então, assim, pode ser que muita coisa. Eu acho que o caminho mais legal que eu gostaria que o ultrassom pudesse auxiliar a gente de alguma maneira é nesse lado da saúde, assim, sabe? O ultrassom é muito visto pelos profissionais pela área desportiva, performance, espessura de músculo, hipertrofia. E esse lado da saúde eu acho que é muito rico para explorar e eu acredito que o ultrassom tem muito para entregar também. E algo muito legal. A gente já tinha comentado sobre isso, de ver também risco cardiovascular. Até no hospital onde eu faço supervisão de estágio, o pessoal tem comentado de tentar implementar o som para avaliar pacientes acamados. Então, tem sido, assim, N possibilidades para trabalhar com ultrassom. Muito legal. Bom, parabéns pelo seu trabalho aí, imagino que exaustivo, né? Intenso.
Espero que, como o Lannis falou, que você siga pro pós-doc aí para fechar com chave de ouro esse negócio aí. Tem uma equação aí da Tatiana, quem sabe? Imagina implementar lá no software mundial da Bodymetrics. É isso aí. Aí em Ferreira et al. Tô pronto, só chamar. Aí, Lance, tá contigo agora. Aí, agora jogou pra mim. Será que o Igão tá por aí, Igor? Ele tá. Manda uma mensagem aí, Igor, se estiver por aí. Ele vê se ele tiver para ele pedir para entrar. Põe para dentro. Igor Costa, Salvador. Deixa eu ver se ele tá por aqui. Ah lá, ele falou que Aí, tá aí, ó. está. Tá aí, ó. Esse aí. Que convidei ele. Só aceitar. Vem pra gente, Igão. Aí, Chegou. garoto. Alô, alô. Opa! Tudo Boa bem? noite. Seja bem-vindo. Tudo bem? Estão me ouvindo bem aí? Perfeito. Show. Então, eu sou o Igor, sou aluno de mestrado no FRJ. O foco do meu trabalho é em pacientes com obesidade, então um público específico. E aí eu entendi que seria mais interessante para mim, né, para esse meu público, fugir um pouco da avaliação convencional do ultrassom, né, aplicando em pontos, nos pontos da dobra cutânea. E eu estou tentando explorar um pouco mais o uso das imagens. Então, através das imagens, a gente faz escaneamento de áreas corporais maiores. Então, evitam da gente ficar caçando os pontos anatômicos ali no paciente com obesidade, que dificulta bastante esse momento, né, da avaliação. Então, poder escanear uma área corporal maior facilita bastante na análise desses pacientes. Entrega mais informações, né, Igor? Com a questão muscular, né? Que você passa a ter acesso que Sim. num ponto simples ali a gente não consegue acessar, né? Quando o Luiz estava falando ali no início, né, e isso acontece muito no estudo, então eu deixo o computador bem na frente do voluntário quando eu estou fazendo o escaneamento. E a primeira paciente está olhando aquilo ali, aquela imagem se formando, né, do ultrassom, e fica sempre aquela cara de, nossa, como é que vocês entendem isso? O que é isso? E aí, no final, eu explico, eu falo, olha, isso aqui é a sua espessura de gordura, aqui é o seu músculo, aqui é tal coisa. E a pessoa, nossa, que legal. Então, a pessoa fica sempre muito impressionada, muito impactada quando entende a imagem que está gerada ali na hora. O legal é isso, né? Porque de forma muito rápida, né? Num primeiro momento, o que é isso? Mas o software nosso, ele tem essa questão de ele fazer o laudo de forma rápida, né? Que esse é o sonho de qualquer médico com ultrassom, né? Os caras que mexem com ultrassom olham e falam, mas o que é isso aí? Como assim? Já tão rápido assim, né? E a hora que você faz o laudo, ele passa a ser, fica visual e didático. E qualquer um entende, né? Você fala, ó, daqui essa linhazinha para cima aqui é sua gordura, em milímetros. Pô, legal, o cara entende na hora, né? Obviamente com um profissional fazendo o laudo e explicando, né? Sim. E aí a gente tem algumas ideias para explorar o uso das imagens, né? Então, acho que a primeira ideia assim, que a gente precisa atingir no uso das imagens seria criar uma equação para a gente conseguir gerar um percentual de gordura geral através das imagens, né? Então, por isso até que o Luiz falou do uso das inteligências artificiais, do machine learning e tal, que são técnicas que a gente usa para gerar equações com uma precisão um pouquinho maior e processar melhor essas imagens, né, Luiz? Aí o grande lance, cara, é que eu acho que muda o jogo, sabe? A gente está falando aqui de uma mudança de patamar, porque hoje o usuário, ele primeiro precisa aprender os pontos anatômicos, o que já não é simples, precisa de treinamento, precisa se dedicar, precisa de fato estar ali. Se ele errar o ponto anatômico para meio centímetro para cima ou meio centímetro para baixo, já dá outro resultado, independente da pessoa. Quando a gente fala de uma população obesa, isso escala no nível significativo, porque nem sempre é fácil você achar o ponto anatômico de uma pessoa que tem 160 quilos, 150 quilos, e tem 1,5 m, sabe? Tem um IMC de 40 e tanto.
Então, é difícil. E aí foi essa sacada que a gente teve. A gente precisa ter um método que só dependa da imagem. Porque a imagem, o protocolo ele é muito mais simples. A imagem você vai pegar, vai fazer, a gente está fazendo tríceps, abdômen e coxa, né, Igor? Isso. Então você vai pegar o tríceps, você vai pegar ali do finalzinho da axila até o cotovelo, você vai fazer o escaneamento. O abdômen, você pega da cicatriz umbilical até a borda da crista ilíaca. E coxa, você pega ali do ponto inguinal até a patela. Então, você está fazendo um escaneamento onde você tem a região ali, você não precisa ficar vendo ponto médio, não precisa ficar vendo nada. E a partir disso, você tem um dado geral. Então, você também não tem um dado só de 1 centímetro para cima, 1 centímetro para baixo, como pode ser na dobra cutânea, né? Ou no ultrassom por ponto anatômico. Então, você está pegando a região toda. Então, você está vendo toda aquela região, como é que é a disposição de gordura, e aí a gente já começa a ter essa percepção do tipo de disposição dessa gordura, como que essa gordura está alocada e aonde que ela está alocada. Então, a curva que a gente faz dessa gordura já é um resultado, não só como a área dessa gordura e a área desse músculo. E aí, a partir disso, a gente quer criar, digamos, não mais uma equação, digamos assim, nova, mas um método novo, né? Que é um método que não tem na literatura. É algo que, de fato, a gente vai sair aí na frente para ter um equipamento que consiga, por meio da imagem, a gente gerar esse resultado de composição corporal. Nossa, esse vai ser, para Carlinhos, para mim, o sonho. Esse aí vai ser surreal se isso acontecer. Pela imagem, gerar os resultados aí de composição corporal, partindo do que a imagem, no meu ponto de vista, traz de precisão à composição corporal, sem extrapolar isso, né, para uma equação, uma fórmula, etc. Tentar fazer essa inteligência pela imagem, meu Deus, vai sair da curva mesmo. Aí é algo único, hein? Aí nós estamos falando de mudar o mercado de vez, né, Lanes? É isso. Mudar, assim, mundial, né, falando, né? É algo totalmente novo. A gente enxerga esse potencial, não só de pesquisa, mas também de prática clínica, porque também ficar pesquisando por pesquisar, né, Carlinhos, não adianta de nada, né? A gente tem que trazer um retorno aí para a sociedade e eu acho que isso vai facilitar o método, vai gerar uma precisão maior, vai gerar um acompanhamento e vai estimular as pessoas a usarem a imagem. Porque hoje as pessoas ainda ficam presas muitas ao ponto anatômico. Então a gente dá aula lá e fala da imagem, a pessoa não quer saber interpretar, ela não quer perder tempo com isso, então ela vai lá, faz o ponto anatômico, na equação que ela já usa, e ela perde esse potencial. Eu falo, olha, tu está deixando dinheiro na mesa, porque tu está usando com equipamento de R$ 400, faz. Tá bom, faz melhor, faz mais preciso, mas esse você não está usando 100% dele, sabe? Então vamos além. Eu converso bastante, não sei se vocês conhecem da área de educação física, o Dr. João Moura, que ele tem um canal bem famoso no YouTube, Treino em Foco, chama, né? E o João, ele faz pesquisa com ultrassom também, na área de educação física, tudo. E uma das coisas que eu acredito que esse pensamento que você está falando da imagem, extrair e gerar a composição corporal a partir da imagem, é algo que ele vem enxergando como falho na dobra, e vocês sabem disso, vocês também já têm acesso a isso, que é, muitas vezes, não muitas, mas a grande maioria das vezes, o ponto de prega cutânea quase sempre não é o maior local de acúmulo de gordura. E aí a gente conseguindo pegar, por exemplo, o tríceps mais proximal, geralmente tem mais gordura acumulada, e ela vem diminuindo. Se a gente conseguir trabalhar com a área toda da gordura e aí sim pegando onde a pessoa acumula mais, tende a trazer uma precisão a nível final de composição corporal muito maior do que de um ponto único, que muitas vezes não é o lugar que a pessoa mais acumula gordura. Eu acho exatamente bem legal, isso. A gente vê essa distribuição, como está essa distribuição de gordura, ela gera resultado para a gente. Então, só a distribuição da gordura impacta e é uma entrada, né, que a gente chama, é um dado a ser utilizado. Então, não só a área, o valor de área, mas as regiões onde essa área está mais preenchida, ou seja, como que faz essa curva de gordura ali da área. E isso vai trazendo informações importantes para a gente, que a gente acaba não utilizando porque a gente está usando só um ponto anatômico, só ali aquele momento, aquele pontinho para poder medir algo. E esse trabalho, ele está em que fase relacionado às imagens? Como já
querendo spoiler aí de quando... Ou não, eu não sei se chama spoiler ou se chama cobrança, né? O professor aí. Foi combinado vocês dois, né? Pra Eu gostei, eu acho que vou fazer com todo mundo. Vou botar todo mundo vai aí para chamar fazer todo live. mundo. Então, a gente está na fase de coleta ainda. Então, a gente ainda está coletando, mas temos já uma base de dados de aproximadamente uns 340, 350 obesos. Mas né? população obesos. geral? Sim, população geral, aí tem bastante mais gente, né? Os 1.000 e mais de 1.500 quase. É bem extenso também. Inclui a amostra toda do grupo, isso. Mas só de obesos a gente está nessa faixa dos 350, mais ou menos. Que é outra análise que vai acabar caindo na mesma questão que a gente estava discutindo de públicos, né? Porque aí você vai conseguir mapear esses públicos. Por exemplo, imagino eu lá no software, você vai avaliar um obeso. No setup da avaliação, obeso. Aí vai fazer a imagem e o software já sabe que aquilo é um obeso, né? Vamos dizer... Isso, essa é a ideia. O que a gente chama de análise de cluster, né? Então, a gente categoriza essas pessoas para ver quais são os pontos em comuns entre elas, ou seja, como que a gente divide elas em grupos. Então, de primeiro momento, a gente enxerga que um grupo é a idade, o grupo é o sexo, o grupo é isso ou aquilo. Mas talvez não. Entendeu? Talvez o cluster seja quem tem acúmulo de gordura tricipital mais superior ou um acúmulo de gordura mais interna na coxa, sabe? Então, a inteligência artificial, quando a gente faz essa análise de cluster, ela usa todos os dados e começa a entender quais são os grupos que mais se assemelham a essa resposta final, que é o que a gente chama de saída, que no nosso caso é o resultado de percentual de gordura por DEXA. Entendeu? E o que a gente tem de extra além é que o DEXA ele dá um percentual de gordura por membro. Então, a gente tem um percentual de gordura do braço, percentual de gordura da coxa, do tronco superior, tronco inferior, androide, ginoide, e a gente não tem isso ainda muito bem estabelecido na prática clínica, a avaliação dos membros das áreas corporais separadas. Então, é algo que a gente quer evoluir, talvez, com a imagem. Então, será que a imagem não conseguiria predizer também o percentual de gordura desse membro, certo? Do tronco, da coxa ou do braço? Então, é coisas que a gente consegue evoluir aí. O Igor está buscando mais informações, ele vai viajar agora, vai fazer um estágio aí no exterior, pode contar um pouquinho. Um laboratório também que trabalha com muita antropometria. E é isso, a gente está aí para trabalhar para esse próximo ano que vem essas possibilidades de gerar diferentes formas de avaliar o ser humano. E até agora a gente está falando de composição corporal, né? Então, assim, gordura subcutânea e massa muscular, mas pensando em saúde, como vocês estavam falando, então a gente consegue ver em algumas imagens ali uma gordura mais interna, né? Abaixo da gordura subcutânea, que a gente pode ver a relação disso com o quadro clínico. Então, acho que tem bastante possibilidade para a gente explorar isso para a saúde também. Como uma linha que a gente tinha feito, né, Igor, é avaliar o deep fat, né, a razão deep fat em relação à gordura subcutânea e ver que essa razão já vem dizendo aí talvez seja um marcador de risco cardiovascular ou de risco de diabetes. E são linhas que a gente quer colocar aí no laboratório para a gente conseguir, de fato, usar essa imagem, que teoricamente é a ponta, né? A gente está pensando ali no funil, é o cara que vai pegar o primeiro dado de cima de uma consulta, um equipamento acessível, para, quem sabe, predizer um risco que talvez essa pessoa não faria, porque ela não ia fazer exame laboratorial, tirar sangue, ir lá, procurar os profissionais adequados. Então, talvez seja um caminho. Olha, eu acho que você precisa se preocupar, porque o software já consegue fazer essa análise e falar, olha, existe um risco aqui mais elevado. Então, caminha, procura o profissional adequado para você investigar e ver se de fato esse risco se perpetua, né? Isso é muito legal. A questão da Deep Fat tem bastante estudo mostrando essa correlação, né? Nem com ultrassom, né? Mas com tomografia, com outros aparelhos de imagem que estão correlacionando ela mesmo com síndrome metabólica e outras questões, né? Assim como a questão da gordura infiltrada, né, Lanes, também. Ela também mostra um aumento de resistência à insulina. Estou vendo alguns estudos mostrando isso também, que essa gordura intramuscular que a gente consegue ver. Sim. Também. A imagem mostra, né? A imagem deixa claro, a gente consegue ver pelo padrão de imagem
E aí é o que a gente começa a buscar agora, que é essa parceria com a galera de visão computacional, para a gente conseguir trabalhar a qualidade da imagem. E aí não só estamos falando mais de números extraídos, mas padrão de imagem. E o Igor vem se dedicando aos obesos exatamente por isso. Então ele pega a galera pós-bariátrica, ele pega a galera que engordou agora, ele pega a galera que ganhou peso, que perdeu peso. Então ele está pegando todos os tipos de pessoas que têm um IMC acima de 30 e a gente vai. A gente tem um limitante, né, Igor, de 150 quilos. 50 É isso? quilos. Por conta do equipamento, do DEXA que a gente tem. Mas a Tati agora está como professora substituta da UERJ. E é uma parceria que a gente quer fazer porque lá tem um DEXA de até 230 quilos. Então, é o que a gente quer evoluir, chegar nessa população aí, para quem sabe a gente ter mais dados desse tipo de população. E é muito legal essa população porque isso é uma realidade, né, que a gente cada vez maior, né, e eu acho que aí nós vamos para um cenário de saúde pública mesmo, né, de poder ter um equipamento, uma tecnologia que pode sim auxiliar e trazer algumas respostas na clínica ali, né, no dia a dia. Quem sabe, né, amanhã ou depois o equipamento de composição corporal, porque hoje eu vejo que a gente já tem dentro do universo hospitalar e etc., composição corporal, o pessoal levando as bioimpedâncias para dentro lá, né? Então, assim, por que não um equipamento que entrega mais? Ele tem uma sacada maior, né, Carlinhos? A bioimpedância tu não faz deitada na cama, o ultrassom tu faz. Exato, isso que eu falo. Entendeu? E assim, impacto, falando de saúde pública, o custo do ultrassom é extremamente menor, além de tudo, entrega muito mais e com um equipamento extremamente mais acessível. Então, tem muita coisa aí. O que vocês dizem a respeito da utilização de fórmulas de ponto para avaliar as pessoas subcutâneas através do ultrassom? Acho que o Lannis falou disso já, né? Então, eu acho que esse é um limitante do equipamento, assim, usar o equipamento que hoje existe somente essa forma de ser avaliada, é um limitante que a gente enxerga para pesquisa. A gente acha que não dá, porque você não usa mais o equipamento. A gente não está discutindo o equipamento, a gente está discutindo a equação, que às vezes foi feita há 100 anos atrás, com uma população completamente diferente. E aí é até cruel, né? Porque quando a gente compara, por exemplo, uma balança de bioimpedância, outros métodos que são prioritários, né? Tem lá a sua própria equação com uma densitometria, pô, beleza, é o equipamento. Comparar o ultrassom, a gente não está comparando o ultrassom, a gente está comparando a equação. Então, o que dá para comparar é se o ultrassom teve um resultado, por exemplo, mais adequado do que a dobra cutânea, mas eu não consigo comparar o ultrassom com a bioimpedância, porque eu não estou comparando equipamentos, estou comparando a equação. Então, nesses casos, o que eu aconselho? É usar a espessura, que é aquele exemplo que a gente estava dando. Usa a espessura da dobra, usa a espessura ali do local, do ponto anatômico, porque aí sim você está falando do equipamento. Aí a gente está falando da precisão do ultrassom. Ótimo, aquilo ali, se você fizer 3, 4, 5, 10 vezes, ele vai te dar o mesmo resultado. Se você fizer a dobra cutânea, talvez não. Se você fizer 3, 4, 5 vezes, você vai ver que você já vai ter erro. Até mesmo se você desmarcar o paciente, se for marcar, talvez você não vai marcar no mesmo lugar. Então, esse é o grande lance. Então, eu aconselho a você faz o escaneamento e pega ali dos pontos do escaneamento a espessura de gordura que você quer daquela região. Talvez mais proximal, mais distal, mais superior, mais inferior, mais central, dependendo de onde você está avaliando. Então, eu acho que esse é o caminho, e aí sim vem a evolução, a equação por imagem, né? O método por imagem. Mas eu acho que para a prática clínica, talvez a gente tenha que fugir um pouquinho do valor de percentual de gordura e começar a mostrar os dados de composição corporal. Porque senão a gente só está vendendo a pontinha do iceberg, que é o que a gente faz de tudo aquilo que você avaliou para o seu paciente. Você está traduzindo toda aquela tua dedicação, estudo e equipamento, utilização, para falar você tem X%. É pouco, cara, é muito pouco, não valoriza de fato o que você está fazendo com ele. Então, por que você não dá as espessuras, você não mostra as imagens, bota lá no laudo que tem as imagens, coloca o relatório, e aí você fala, olha, estava assim, estava tanto de secção transversa, ou seja, tanto de espessura muscular, aí você bota mês após mês, coloca uma imagem do lado da outra, e aí você faz em termos percentuais
Então, se o cara sai de 20 milímetros para 18 milímetros, não são 2 milímetros de mudança, são 10%. E aí você vai trabalhando assim, cara, quanto que eu tenho de percentual de gordura? Não interessa. Sendo bem sincero, talvez não interesse para você, porque talvez a equação não seja o ideal para você. Porque se eu te falar que você tem 15, 20, 30 ou 50, o teu corpo não mudou, você não ganhou gordura, não acumulou gordura, porque olha, sai de 30 para 50 no número. Então, esse é o teu número. E aí a gente começa a trabalhar com um somatório dessas dobras, faz um somatório dos pontos anatômicos que você definiu, das regiões que você definiu, e aí esse cara, mês passado, tinha 100 milímetros e agora ele tem 95, ele tem 90, ele foi melhorando. Ele melhorou 5%, ele melhorou 10%. Aí você vai começar a dar o resultado assim, olha, você reduziu 10% da sua gordura corporal, você reduziu 15% da sua gordura corporal. Você não reduziu 15% de gordura, porque isso ninguém sabe qual é o resultado. Você reduziu 10% da gordura que você tinha. Ponto. E aí a pessoa começa a melhorar. E o legal disso é que evita platô. Porque como você está avaliando sempre uma gordura relacionada à consulta anterior, não tem um platô. Porque quando você trabalha percentual de gordura, número, tem platô. Porque você vai lá, 20, 18, 17, aí 17, 16,5, 16,3, 16,2, 16, 1. Só que se você tem 10 e perdeu 1, você perdeu 10%. Então você não tem esse platô de 0, alguma coisa. Você vai estar sempre perdendo 3%, 5%, 7%, 12%, 20%. Então isso estimula. E a gente tem que começar a usar aí a composição corporal como método de adesão, de deixar essa pessoa feliz. E não um método de classificação, um método de culpa, um método de perseguição de metas, porque isso não vai adiantar. A gente só vai criar cada vez mais doença para o nosso público e vai ficar cada vez mais preso, onde o teu paciente só te acompanha se você tem um método X ou um método Y. E não ele te acompanha porque você muda a vida dele. Então a gente tem que mudar essa percepção de equação e é por isso que a gente bate tanto aí na ideia da imagem, porque a imagem vai trazer o todo. A imagem sai desse ponto de único resultado para a gente ter essa visão mais completa do ser humano. Nossa senhora, nem vamos falar como quanto o homem fala bem, né, meu? Então o pessoal tá até elogiando aqui. Eu vou voltar um pouco aqui, Lanes, porque eu não sei se vocês podem ajudar. É uma cliente nossa, Marina Souza. Ela chegou atrasada, que ela falou. E ela tem o Body Metrics e ela tem vontade de fazer o doutorado com ele. Se vocês conhecem alguém nessa linha aí no interior de São Paulo que está fazendo pesquisa com ultrassom, eu a princípio não veio ninguém na minha cabeça. Mas De interior de São Paulo não, mas a gente pode, manda mensagem para mim e aí a gente caça, a gente começa a mandar para a galera de São Paulo, que talvez conheça o pessoal do interior e quem sabe. Eu acho que é muito válido assim, a pesquisa. E talvez seja uma coisa que a gente tem que desenvolver, né, Carlinhos? Aí um centro de ciências da Bodymetrics, né, e aí reunir a galera que pesquisa, reunir essas forças para a gente poder ter essas indicações e ter mais braços, né, para conseguir trocar informação. Essa é uma possibilidade de ter mais gente coletando informações, né? E de repente reunir tudo isso de uma maneira, porque já tem uma padronização, né? Por exemplo, a Marina, ela já é cliente nossa há muito tempo, já faz uso. Lá, é verdade, na Unicamp tem mesmo, até porque eu tô bem pra caramba. Lá tem até um apoio nosso lá também. Pesquisa. E tenho, eu não sei como que está encabeçando lá, mas tem o professor Borim, João Borim, na Unicamp, que está fazendo pesquisa lá. E acho que é na sua linha, viu, Marina? Que ele é profissional de treinamento, de educação física, igual você. Mas eu acho que isso é bem legal, Lanes. Depois, se você quiser me dar uma luz de como a gente pode construir isso. Vamos unir forças até para ter isso bem comunicado pela Bodymetrics e ter os profissionais lá que estão gerando pesquisa. E aí, para ter essas pessoas que têm interesse ou que queiram saber mais, a gente tem esses centros, esses polos aí de pesquisa que tem o apoio da Bodymetrics e a gente consegue criar essa força. Acho que juntos a gente vai mais longe, né? Acho que esse é o princípio básico da pesquisa. É sempre unir forças. Então, acho que é válido a gente criar aí e, de repente, a Bodymetrics centralizar esses pesquisadores num contato único, né? Sim, podemos criar isso aí. Vamos falar disso e vamos colocar isso em prática. Eu não sei
que vocês têm mais para acrescentar para a gente. Se alguém tem alguma pergunta, toca aí, Lani. Eu já deixo se alguém tiver alguma... um Instagram ali da Unicamp, ali, @genut.unicamp. Mas eu acho que é isso, né, Lanes? Eu acho que a gente conseguiu contextualizar bastante coisa. Eu acho que são 2 trabalhos distintos, né, que vocês estão fazendo ali, ambos muito legais, assim, interessantes, mas em 2 linhas completamente diferentes, o que é muito bom também, né, porque já vai sair coisa para ambos os lados, né? E acho que o caminho é esse, o futuro tá aí, meu, e eu quero participar cada vez mais aí com vocês, e depois, na hora que eu puder auxiliar, estar presente, né, fazer força, né, tem muita coisa para acontecer, né, Lana, você sabe disso, e acredito que as coisas estão caminhando também nesse quesito, então logo mais, provavelmente a gente tem mais força do que hoje a gente tem, e poder ajudar vai ser muito legal, vai ser muito bom. E é isso aí. Querem acrescentar mais alguma coisa? Querem trazer mais algo relevante para a gente, finalizando? O que vocês me dizem? Eu quero agradecer aqui em nome do grupo, representando o grupo aqui, pela parceria com a Bodymetrics, tanto desde da Bodymetrics Internacional, né, Bodymetrics Estados Unidos, que foi uma das primeiras parceiras, mas quando falei com você, falei, pô, Carlinhos, a gente está precisando de mais um equipamento, tá aumentando o volume, você na hora se prontificou a doar o equipamento. Isso não aconteceu com os outros equipamentos, a gente teve que comprar os outros equipamentos, então isso é algo importante a ser dito aqui. Muita empresa foge da pesquisa, não quer, a gente é escorraçado quando a gente vai lá e falar, pô, não quer saber por que vocês estão pesquisando, já está aí, e você não fugiu da raia, pelo contrário, você apoiou a gente, falou, cara, tá aqui, só estou aqui disponibilizando, e na hora já mandou para a gente o equipamento, e a gente está usando agora desde então. Então isso é muito legal para a gente, porque a gente achou que a gente não ia conseguir fazer o que a gente queria fazer por falta de verba. A gente fala aí de pesquisa brasileira que é triste frente aos outros países, a gente se vira nos 30 e, pô, quando a gente tem um apoio de uma empresa que está lá, que doa o equipamento, não está nem aí para o resultado, o que vai sair ou não, fala, cara, vá lá e se vira, em momento nenhum você veio questionar resultado, veio pedir, tá ouvindo agora de coisas que a gente já está fazendo aí há mais de ano de dado, então isso é legal, mostrar que não tem conflito de interesse, que não tem nada da empresa forçando isso não, até porque senão nem seria viável para a gente. Sim, com então certeza. é muito legal contar com isso. É muito legal você falar esse negócio de conflito de interesse. Eu vou aproveitar para finalizar esse assunto. Essa semana você viu ali, né, que saiu a publicação, né, do Conselho Federal de Nutrição, né, sobre o ultrassom. É algo que a gente estava falando lá no início da live, que eu queria ter falado, que é um pouco da questão que a gente estava falando, mas o ultrassom é algo caro, é para o nutricionista, não é para o nutricionista. A gente sabe que a gente tem Anvisa e método do produto há 7 anos no Brasil e que isso já dava chancela que vocês poderiam utilizar para composição corporal. Mas tinham ainda um monte de profissionais da área de nutrição que ainda tinha uma pulga atrás da orelha. Será que eu posso fazer ultrassom? Não posso? E aí saiu, né, a publicação do CFN lá, e ali o que chamou a atenção, né, e que deu até você precisa ver o bafafá lá no Instagram dos caras, a quantidade de comentários, o negócio desandou lá. Porque foi citado no estudo, né, e na publicação lá, a nossa empresa, né? E aí mostrou comprado, como se eu tivesse poder para comprar os federais lá, né? E se eu tivesse participando disso. Sim, eu nem né, sabia que ia ter essa publicação para começo de conversa, né? Mas aí, assim, para contextualizar, foi mencionado por ser o único do mercado, não tem outro. Então, assim, só falaram assim, olha, e no Brasil, que no mundo poderia ter colocado, é esse que tem o registro, etc., que é o único, não tem outro na prateleira para você procurar. Foi mais, acho que nesse quesito, né? E foi algo que eu não tive a menor participação e nem sabia que ia ser publicado, mas assim, é interessante como as pessoas realmente às vezes pensam, né, que comprou o mercado, comprou isso, comprou aquilo, não tem nada. Na verdade, as pessoas,
elas externam as frustrações delas internas, né? Então, elas simplesmente só expõem o que elas têm de interno. Então, as pessoas têm ou não têm confiança no teu próprio método, na tua própria empresa, ou tem alguma inveja, ou não conseguiu evoluir, e aí vê algo crescendo que é uma pena, porque as empresas deveriam, os brasileiros deveriam se apoiar e nem sempre isso acontece. Então, por isso que eu falo, levanta aqui a bandeira da pesquisa e do apoio, porque se a gente, cara, não aconteceu, a gente procurou diversas empresas, diversas. Para ter noção, Carlinhos, teve empresa de método que estava entrando, método novo, e a gente ia comprar, e quando o cara descobriu de que para entregar era na universidade, ele recusou a venda. Olha isso. Não, é porque a gente está sem equipamento. Eu falei, mas e aí, eu comprei agora, só vou pagar. Quando o cara botou lá o endereço e eu mandei entregar na universidade, ele, não vai dar, não chegou, perdeu. E aí tu vê o absurdo que é, porque os caras de fato estão querendo fugir disso. Então, é óbvio, você olha na ciência, qual é o que tem mais publicação, qual é o que tem validação, qual é o que tem Anvisa. Então, não esperava nenhum resultado diferente. Inclusive, se a nota não trouxesse, seria até mesmo aí que se encontra ao método contra o equipamento do que o contrário. Bom, muito legal. E falando nessa questão, fiz um levantamento recente. Nós já vendemos para mais de 200 universidades no Brasil. 200. E é legal, né? Porque é só licitação atrás de licitação. Eu não participo, né? Porque eu dou carta de exclusividade, que a gente é exclusivo, a gente sabe. Mas assim, é uma universidade atrás da outra de diversas áreas. Da área de treinamento, da área de nutrição, da área de medicina. E, cara, muito legal. Eu não sei, como você falou, assim como eu nem sabia o que vocês estavam produzindo, né? Eu tô me deparando com isso hoje. Não tenho nem ideia do que esse pessoal está fazendo nessas universidades. Replicando o que já é ótimo, né? E produzindo pesquisa que também é ótimo. Então, que seja. É isso aí. Pessoal elogiando aqui. Cara, a todos os três, agradeço o tempo de vocês, agradeço a possibilidade desse bate-papo. Eu sei quanto é corrida a vida de cada um aí. E ter vocês aqui é um prazer enorme, né? E assim, acho que essa live vai ficar salva tanto aqui no Insta quanto no YouTube. É uma live para o pessoal assistir realmente. Vou fazer essa live chegar em muita gente. Inclusive, eu vou fazer um disparo dela amanhã na base toda nossa de clientes, pelo e-mail marketing, para que o pessoal acompanhe e possa ver o que está acontecendo a nível de ciência, né? E pesquisa isso, sem comentar aqui também tudo que o Lanes acrescentou aí do produto. E da aplicabilidade na clínica também, né? Porque é o que ele falou, né? A questão de fazer a ciência por fazer não adianta, né? Tem que fazer para poder aplicar. Isso eu acho mais importante, acho mais legal é isso. Agradeço vocês de coração. Desejo um bom descanso, boa noite a todos. Vamos marcar o... Muito obrigado pelo espaço. É sempre bom ter um espaço para a gente poder falar de ciência, falar um pouco do que a gente fica imerso ali a maior parte do nosso dia. Vamos então, deixar combinado gente querendo... Quando finalizar, não sei se é no mesmo período que cada um vai finalizar, provavelmente não, mas vamos deixar combinado aqui que quando finalizar a gente marca uma outra para contar de tudo que aconteceu, dos resultados, da conclusão. Fechou? Maravilha, vai ser um prazer. Combinado então. Valeu, obrigado, gente. Boa noite a todos aí. Valeu, Lanes, obrigado, irmão. Tudo de bom para vocês aí. Valeu, tchau, tchau.